Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Conalco 4. A palestra de agora é como a música pode auxiliar no tratamento das dificuldades alimentares. Quem vai dar essa palestra pra gente é a Michele Bass. A Michele é mãe de 2 filhas, musicoterapeuta com pós-graduação em psicopedagogia, ela é doula e consultora em aleitamento materno. Ela faz atendimentos musicoterapêuticos particulares e voluntários em domicílio para adultos e crianças. Ela é palestrante em diversos temas relacionados à área de atuação profissional. É um grande prazer ter Michele com a gente, um assunto de grande relevância e bastante leveza quando se trata de alimentação, né? Espero que vocês aproveitem muito. Um beijão e até a próxima! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma palestra desse congresso lindo que é o Conalco. Estou super feliz de poder estar aqui. Eu já era uma ouvinte do Conalco, né? E esse ano eu tive o privilégio de estar aqui como palestrante. Agradeço a Aline Padovani e a Fabiola por essa oportunidade linda, maravilhosa. Estou super grata. Eu sou a Michele Barros de Souza Simões, mais conhecida como Michele Bass. Eu sou musicoterapeuta, com pós-graduação em psicopedagogia, também sou doula, sou consultora em aleitamento materno e o meu universo de trabalho, de paixão, é a maternidade. E então por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês do que eu venho estudando, do que eu venho atuando. Eu sou mãe também, né, de 2 meninas, uma de 8 e uma de 4. E vou falar um pouquinho de uma parte da minha história para vocês poderem entender como eu cheguei aqui. O meu tema é como a música pode auxiliar no tratamento das dificuldades alimentares. Bom, quando eu me formei em musicoterapia, eu deixei um pouco de lado a atuação logo no começo da carreira, porque eu queria me tornar mãe. E aí eu, me dediquei à maternidade. E claro, fui enfrentando os meus desafios como mãe e eu comecei a perceber que na minha rotina, no meu dia a dia, eu podia usar a música como uma ferramenta, né? Uma ferramenta super poderosa em várias situações que eu estava passando vários desafios e que, claro, não tinha aprendido nenhuma matéria na faculdade como essa, né? Como a música pode ser uma ferramenta para as mães, mas eu comecei a aplicar a música dentro de algumas questões, alguns desafios que eu passava em casa. E a isso eu fui trabalhando e fui vendo que era interessante, mas sem atuar como musicoterapeuta fora de casa. E entrando na parte da alimentação, com a minha primeira filha, eu tive um desafio muito grande. E hoje eu entendo melhor, que eu tenho uma mente mais aberta, que eu estudei, que na verdade eu estava tendo desafios, questões minhas, né? Muito mais do que dela, porque na época o problema, entre aspas, né, era que a minha filha comia pouco e isso me trazia muita frustração, muito desapontamento. Eu ficava muito ansiosa na hora das refeições, porque eu queria que ela comesse como as outras crianças que eu conhecia, como os primos, como o vizinho. Então eu punha muita expectativa e aí virava uma bola de neve, porque ela era muito pequenininha. E aí eu já sabia que a hora do almoço, do jantar ia ser uma guerra e eu chorava, mesmo na época tendo um pediatra super bacana que me dizia: não, Michele, fica tranquilo. Aquilo era uma questão para mim, né? Então assim, eu não conseguia ter prazer na hora da refeição com a minha filha, era sempre uma luta, uma batalha, uma guerra. E aí o tempo passou e aí eu tive minha segunda filha, que a maternidade já estava mais leve, eu já tinha tido minha filha de parto humanizado, eu estava numa outra pegada de maternidade e aí eu conheci até algumas coisas de belidário, de alimentação, e foi uma coisa muito mais tranquila, né? Ela se alimentou. Comecei a observar que era o oposto da irmã, que ela comia super bem, com aquele gosto, e ela nem gostava que a gente dava comida na boca, ela gostava de comer sozinha, comia aquela quantidade que dava um orgulho. E um dia, minha filha mais velha, como a gente sempre tem essa mania de comparar os filhos e comentar com os amigos,
Ela olhou pra mim e falou, eu não lembro a idade dela, entre 4 e 5 anos, ela falou, mamãe, eu como mal, né? E aquilo me afetou de um jeito que eu não tinha, que ela me fez parar pra pensar sobre o que eu vinha falando sobre ela. E eu falei, não, filha, na hora eu corrigi, né, bem rapidamente, falei, não, você só come uma quantidade pequena, que é suficiente pra você, você não tem saúde, você não tem energia pra brincar, mas você come bem, né? Comer mal são crianças que não comem os tipos de alimento. Você come verdura, frutas, que eu sempre tive essa preocupação com a alimentação saudável. E aí aquilo começou a me fazer refletir, né? Como que as minhas palavras estavam sendo transferidas. E aí a partir deste momento eu parei de falar isso, que minha filha mais velha comia mal. E aí eu comecei a mudar. Falei, não, ela come uma quantidade menor, né, do que eu vejo por aí, mas ela come o suficiente. Só que por outro lado, como a mais nova comia bem, entre aspas, aquela quantidade grande de comida, eu comecei a parei de criticar a mais velha, mas comecei a elogiar muito a mais nova. Nossa, gente, ela come super bem, nossa, dá gosto de ver como ela come, não sei o quê. E ficamos com esse discurso, eu, meu marido e até as pessoas que observavam. E de repente um dia eu comecei a refletir um pouco, conversei com meu marido e falei, tô tendo a impressão de que ela está comendo mais do que ela precisa. Por quê? Porque a nossa alegria, né, tá gerando nela, eu tava levantando uma suspeita, não tá gerando nela algo que parece que faz ela comer mais do que ela precisa, porque ela vê que a gente fica feliz, que nos agrada. E então, na verdade, eu observei que eu estava indo por um outro lado, né? Um problema do lado oposto da outra. E aí eu também percebi que tinha a ver com a minha ansiedade, que tinha a ver com a angústia que eu tinha vivido minha primeira filha. E aí a gente também começou a mudar o discurso. Vamos parar de falar que ela come bem, vamos, né, por ali a comida que a gente sabe que ela come, se ela deixar no prato, ok. E enfim, e aí e também falar pra ela, você não precisa comer, tem certeza que você quer mais? E aí começamos e de repente ela foi diminuindo aquela quantidade, porque a gente parou de fazer aquele auê, né, pra quantidade que ela comia. Aí a gente começou a perceber. Então nisso tudo comecei a observar como que as emoções da mãe é uma coisa muito importante na alimentação das crianças. E então algumas mães começaram a me procurar para eu apoiar nessa questão. Eu comecei a voltar a atender, né, como musicoterapeuta, como minhas filhas já estavam mais crescidas, e algumas mães começaram a me procurar para eu ajudar nessas questões. E no começo, eu confesso que eu não me sentia muito capaz, porque eu falava, mas eu não sou da área da alimentação, como que eu vou apoiar essas mães? Mas aí eu comecei a observar, falei, não, eu tenho essa experiência. E quando as mães me traziam as questões, eu observava que tinha muito mais a ver com as mães, que tinha muito mais a ver com experiências delas, com a história delas, com ansiedades, com expectativas, com frustrações, que era o que eu tinha passado com as minhas duas filhas, do que questões, às vezes, alimentares em si. Eu sei que existem inúmeras questões, mas, claro, eu estou falando com o foco do meu trabalho e do meu olhar. Então, eu comecei a falar, não, poxa, eu posso sim ajudar, né? Eu não vou orientar uma informação nutricional, que não é a minha área, mas nas questões emocionais, nas questões psíquicas, eu posso ajudar. E aí eu comecei a pensar, né, como que a musicoterapia poderia ajudar, e tem tudo a ver com esse tema, né, como a música pode ajudar no tratamento das dificuldades alimentares. Então, quando essas mães chegam para mim com esses desafios, o que eu tento ver? Eu tento observar, escutar, né, as mães, escutar essas crianças, o que está acontecendo. Então, se tem trauma, se tem desconexão, se é falta de tempo, se é ansiedade, se é muita expectativa, o que está por trás desse comportamento, o que está por trás dessas dificuldades? Né? Será que é um único fator que essa criança está trazendo? Ou será que são questões que estão envolvidas com a mãe? Porque a gente sabe, né, as crianças, elas estão muito conectadas com a gente. Não tem como a gente... eu não consigo muito separar isso. A criança tem um problema, né? E não é querer dizer que a culpa é da mãe. Não é isso. Não é trazer um peso pra gente. Mas é mostrar pra mãe assim, poxa, você tem uma responsabilidade e você consegue ajudar seu filho, porque você tem esse poder nas suas mãos, né? Tem tudo a ver com a relação que você tem com essa criança. Então vamos ver o que a gente pode fazer.
E aí eu comecei a ver que a musicoterapia poderia ajudar muito. Então, ou assim, um atendimento em que a criança é atendida por mim, e aí eu tento descobrir o que está acontecendo. Ou um atendimento que a mãe é atendida por mim, mesmo que as questões venham das crianças, a mãe mesmo percebe que tem alguma coisa dentro dela. Ou às vezes a dupla, a mãe e a criança vem e a gente faz um atendimento das duas juntas, vê como que está essa relação, vê como é que está essa conexão, porque a gente sabe que o alimento, o momento da refeição é uma coisa muito, muito sagrada, muito especial, né? Tem que ter uma conexão, tem que ter uma relação ali, né? Não é só botar um prato de comida na frente da criança e querer que ela come. Tem muitas outras questões por trás. E é aí que eu percebi que a musicoterapia podia ajudar muito como uma terapia, né? Que já é, mas apoiando essas mães, essa dupla, essa dinâmica da alimentação. E então eu comecei a ficar muito feliz de poder também atuar nessas questões. Eu lembro até de uma mãe que eu ajudei no ano passado, que ela me procurou: Michele, a coisa tá complicada, assim, eu sou uma mãe super cuidadosa com a alimentação, eu tô em casa, eu preparo a alimentação da minha filha, é tudo orgânico, eu faço tudo com muito carinho, eu elaboro receitas e não sei o que. E ela foi me falando, eu fui escutando aquilo e tal, e ela falou: minha filha não come, eu não sei mais o que eu faço tudo do melhor. E aí, conforme eu fui conversando, essa mãe foi se abrindo e a gente fui trabalhando com ela, eu comecei a perceber que tinha muitas questões da expectativa dela, né? Porque ela pensava com tanto carinho na alimentação, no tipo de comida, qual prato que ela ia fazer, tudo tão elaborado, e essa criança rejeitava, e aquilo era uma frustração muito grande para ela, porque tinha muita expectativa. Então a gente começou a conversar, né? Eu comecei a mostrar para ela, então comecei a acompanhar o caso dela, para mostrar que talvez a criança não tivesse algum problema, mas que talvez a expectativa que ela colocava era tão grande, que a frustração dela também era enorme. E aí voltei lá na minha história, né? Falei que aí gerava um distúrbio, um problema na alimentação. Então eu comecei a perceber como que a musicoterapia podia ajudar, e atendendo essas mães, acompanhando, nas sessões, né, criando canções, escutando, usando a música para a gente atingir esses objetivos da saúde, porque é isso que a musicoterapia faz, né? Ela usa a música, a sonoridade, a expressão corporal, os instrumentos musicais, a nossa voz, o silêncio, tudo isso. O musicoterapeuta pega tudo isso e tenta construir um caminho para essa pessoa, para esse cliente, para esse paciente, para alcançar um objetivo de saúde. E eu também pensei em como eu poderia trazer para vocês algumas coisas práticas que vocês pudessem também, ferramentas que vocês também pudessem utilizar dentro de casa, né? Como eu falei lá no começo, quando eu tive minhas filhas, que eu tive alguns desafios, no começo não foi nem a questão dos alimentares, foram vários outros desafios. Eu comecei a perceber como que a musicoterapia, a música, era uma ferramenta interessante para usar. Então, eu também queria trazer para vocês algumas dicas, algumas coisas práticas que vocês também possam, como vocês podem usar a música, né, para poder auxiliar nessas dificuldades alimentares. E aí eu pensei em alguns tópicos para ficar mais fácil para vocês tentarem utilizar a música, mesmo dentro de casa, no ambiente. Então, primeiro eu pensei na questão do momento que a gente vai preparar o alimento, né? Como é importante a gente estar preparando esse alimento, a gente está conectado. Eu sei que a vida é corrida, às vezes a gente não tem tempo de preparar todas as refeições, quem trabalha fora de casa e tal. Mas eu acho que vale a pena você tirar um tempinho, ou uma vez por dia, ou alguns dias na semana, em que você possa preparar o alimento da sua família.
e como que isso pode criar uma conexão, né? Provavelmente algumas outras palestrantes vão falar sobre isso. E então, na hora que você vai preparar esse alimento, se a gente, muitas vezes a gente está com estresse, a gente está com a cabeça em outra coisa, a gente está tão desconectado daquilo, então o que a gente pode fazer? Né? Eu sempre falo, quando eu vou atender alguém, eu falo que cada pessoa tem sua história de vida. E dentro da sua história de vida, você tem a sua história sonora musical, que é linda. Quais são as músicas que fazem parte da sua vida? Né? Desde de quando a sua mãe te gerou, do seu nascimento, que história musical é a sua? Né? Qual é o seu repertório? Que estilo de música faz parte da sua vida? Então, trazendo isso para as questões alimentares, eu vou lá preparar um alimento para minha família. Então, assim, é muito mais agradável se eu conseguir colocar ali uma música para eu escutar, do que eu estar com a cabeça pensando no que eu tenho que fazer amanhã, ou depois, ou mais tarde. É normal a gente estar assim, mas a gente pode, né, nos ajudar com essas questões. Então, por exemplo, se eu tô meio mal, se eu tô para baixo, eu posso pegar músicas da minha história musical que me dão alegria, que me trazem energia para eu estar ali bem presente naquele momento de preparo. Hoje é tão fácil escutar, né? A gente coloca lá no celular, no Deezer, no Spotify. Mas se eu também não quiser fazer isso, eu posso também cantar. Que música que me traz alegria, que me traz vida, que me conecta com aquele momento presente. Ou também se eu estou muito, por outro lado, se eu estou muito agitada, muito estressada, muito nervosa, muito irritada, eu posso também trazer músicas da minha história musical que me trazem paz, que me dá aquele respiro, que me faz ficar mais relaxada. Cada um tem as suas, não existe uma receita. Eu não vou falar aqui para vocês escutem esse tipo de música, mas tem que ser algo que para você traz esse efeito de relaxamento, de paz de espírito. Então cante ou escute essas músicas, faça esse teste quando você for preparar o alimento, ou pelo menos em alguns momentos que você for preparar. Né? Se você não conseguir fazer isso todos os dias, em todas as refeições. A segunda coisa que eu pensei foi, a gente, muitas vezes, é interessante também, quando a gente vai preparar um alimento, pelo menos em algumas refeições, durante a semana, a gente trazer as crianças para preparar o alimento com a gente, né? Hoje aqui em casa tinha 2 amiguinhos das minhas filhas aqui, e a gente foi preparar um bolo, então a gente sentou ali junto no balcão, escolhemos ingredientes, escolhemos a receita. Então, assim, é legal também quando você faz isso com seu filho, né, com sua criança. Vamos preparar junto esse alimento. E aí vocês podem juntos estar cantando. E são muitas coisas que dá para fazer. Você pode cantar sobre os alimentos que você está preparando, sobre como eles fazem bem. Improviso mesmo, sabe? Criando. As crianças têm muita criatividade, gente. Se você começar, se você pedir para eles, às vezes a gente tem... Você fala, ai, Michele, mas eu não sou musicista para fazer isso. Vem aquilo dentro da gente. Dá pra gente criar, improvisar. Pega uma música que você conhece, começa, sei lá, uma música do Palavra Cantada lá que a gente conhece, né? O que tem na sopa do neném? A gente pode na hora começar a falar que a gente tá fazendo, que o brócolis vai cozinhar, enfim, não sei, o que eu posso colocar nessa sopinha, né? E vai improvisando ali, igual eu inventei agora aqui, criei agora aqui alguma coisa, você pega e vai falando que o brócolis faz para o neném, né? Ou para você. Você gosta? Qual é a cor desse alimento? Da onde vem esse alimento? E a criança vai respondendo, você vai criando ali um momento de interação, de conexão. Não precisa também ser isso, não precisa falar do alimento, você pode falar... improvisar, você pode falar sobre outras coisas, qualquer outra música, uma música do seu repertório. A criança pode escolher uma música do repertório dela, porque ela também tem história musical dela. Então a criança pode falar, mãe, vamos cantar uma música tal? E tudo isso vai criando um espaço, um momento de conexão. Porque eu vejo as minhas filhas, quando elas chegam da escola cantando uma música nova pra mim, é incrível porque assim, quando eu conheço a música, elas ficam assim,
Você conhece essa música, mãe? Porque elas acham que é só do universo delas que elas são crianças, né? E aí eu falo, não, eu conheço. Quando eu era criança eu cantava essa música. Aí elas, ai, que legal, e aí eu canto junto. Então você vai criando um momento de conexão. E se você está preparando o alimento e a criança traz uma... E se for uma música desconhecida também, que também as crianças têm músicas modernas, novas que a gente não conhece, mais um momento de conexão para você aprender com teu filho essa música enquanto você faz. E aí você pode fazer isso, colocar o ingrediente no meio da música, ou não, mesmo que você não queira envolver o que você está preparando na música, não tem problema também. Mas vocês estão cantando junto e misturando aquela comida ali. Você também pode, por exemplo, se você está preparando um bolo que a sua mãe ensinou, né, preparando com o seu filho, você pode, por exemplo, lembrar uma música dessa avó para essa criança, né? A avó sendo viva ou não, pode falar, sabe esse bolo de chocolate? Quem me ensinou a fazer foi a vovó. Ai, sabe uma música que ela adora cantar, ou que ela cantava para mim quando eu era criança? Aí você traz. Se a criança não conhecer, você ensina. Se a criança conhecer, mais legal ainda, ela fala, nossa, foi a vovó que te ensinou essa música? Né? Então você está criando ali um momento gostoso de curtir, de conectar, tudo através da música e do alimento que vocês estão preparando juntos, né? Então pode ser um momento bem interessante também. Um outro ponto que eu pensei foi na questão da hora da gente vai chamar as crianças para a refeição, né? A gente sempre costuma chamar com gritos, com berros, chama uma vez, chama outra vez, e isso eu fui testando em casa, gente, sabe? Você chama uma vez, você chama 2 vezes, e a criança tá acabando de mexer com o brinquedo, ou não te escutou, ou não quer desligar a televisão. E aí que eu comecei a fazer em casa, eu comecei a cantar uma música que tem a ver com refeição, sentada à mesa, com a mesa posta, comecei a cantar essa música. E sem falar nada, e as meninas, corriam, lavavam a mão e vinham para a mesa. Então, precisa fazer isso em todas as refeições, todos os dias? Não. Mas se um dia você está com mais desafio para as crianças virem à mesa, ou se você quer usar música até você conseguir implementar a rotina de que a hora que você começa a cantar essa música, ou de que a hora que você fala que o alimento está pronto, a criança vem, sem muito estresse, sem muita confusão, pode ser uma ferramenta interessante, né? Então eu começo cantando para elas, né? Então eu sento à mesa e começo: ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos. E aí elas já escutam e já sabem. A gente tem que lavar a mão e ir para a mesa. E vem, né? Então muito mais tranquilo. Você pode usar outras, pode usar do seu repertório, pode usar uma que você acha no YouTube, que tenha... É mais interessante que tenha a ver com alimentação. Se a gente pensar, por exemplo, na escolinha, muitas escolas, quando as crianças vão sentar à mesa, eles cantam, né? Aquele meu lanchinho, vou comer, ou alguma coisa parecida. Então, por quê? Porque isso mostra para a criança que é um momento de se conectar, que é um momento de sentar, né? A criança não vai pegar o prato de comida dela no colégio, por exemplo, e ir lá pro pátio, pegar o lanche e entrar no banheiro, né? E por que muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, né? A criança cá não fica sentada. Então, eu acho que é importante, dentro de estabelecer a rotina, a gente também poder usar a música como uma ferramenta para que a criança entenda essa rotina, né? Para que ela assimile mais essa rotina. Então aí você cantando, a criança vem, a criança senta, continua cantando com você até finalizar a música. E aí você pode aproveitar, né? Na nossa casa a gente tem esse ritual do agradecimento, então você pode fazer uma oração ou a forma como você costuma fazer na sua casa. E até esse momento de ritual de agradecimento, essa oração pode ser de forma cantada, né? Você pode... Hoje em dia, gente, é tão fácil de achar as músicas prontas. Você entra no YouTube, você coloca lá, você acha, ou você pode criar uma com seus filhos. Então, por que eu gosto disso? Porque é um momento da gratidão, é um momento que a gente está baixando um pouco a energia, a gente está focando nisso, a gente não está sentando e já começando a comer, a gente está entendendo, preparando a mente, preparando o corpo para receber esse alimento, né? Com um coração grato pelo alimento que chegou na mesa. Às vezes a gente lembra da pessoa que plantou, grato
pela mãe ou por quem quer que tenha preparado o alimento. Então acho que isso também, esse momento pode ser musical, pode ser uma música que você pode criar, cantar, enfim, ou escutar, né, para que seja um momento de baixar um pouco essa energia, de que você consiga trazer a criança mais para esse momento da refeição. E eu também pensei em mais um tópico, que é quando a gente... durante a refeição. Algumas mães me perguntam isso, né? Eu posso ouvir música durante as refeições? Existe uma música boa para eu ouvir durante as refeições? Então eu sempre falo, olha, a gente, como musicoterapeuta, a gente não tem receitas de música, essa música é para isso, essa música é para aquilo, essa música é para aquilo. Claro, existem músicas que já foram mais estudadas, músicas que são mais estruturadas, que têm um certo efeito mais geral nas pessoas, mas quando a gente fala da hora da alimentação, o que eu costumo recomendar? Eu costumo dizer, escolha uma música mais neutra. O que é uma música mais neutra? Que não seja muito do repertório do seu filho, que não seja uma musiquinha que ele vai ouvir, vai querer cantar, porque ele vai estar se alimentando, ele pode se engasgar, ou ele pode querer levantar da cadeira e fazer uma performance. Na minha casa, as meninas são todas artistas, né? Então, assim, não, ou que vai querer dançar. Então tem que ser uma música mais neutra, de preferência uma música instrumental, né? Então, que tá ali de fundo, igual a gente vai num restaurante, não tem aquela música ambiente, seria mais ou menos isso. Ah, Michele, preciso usar em todas as refeições? Não, mesma coisa que eu falei. Se você tá achando que no começo, na minha casa tá muito tumultuado, a hora da refeição, você pode até começar a usar isso com mais frequência. Uma música de fundo mais tranquila, talvez uma música erudita, clássica, um jazz, alguma coisa que mais tranquilo. E depois, conforme o tempo, você pode só usar em ocasiões especiais. Na minha casa a gente não usa em todas as refeições, a gente usa mais em ocasiões especiais. E ocasiões especiais, quero dizer, não é nem assim datas comemorativas, nada. Às vezes naquele dia, um jantar de sexta-noite, a minha filha fala, mãe, hoje vamos pôr vela, hoje vamos pôr música. E aí pronto, ok, é uma ocasião especial. A gente acende uma vela, a gente põe uma música, né? Ou a gente arruma um soplá diferente. Então, é interessante também que a música também pode, né, não pode ser uma música muito agitada, porque também faz a criança comer muito rápido e comer mais, né? Então tem que ser uma música mais tranquila, mais calma, que vai deixar o ambiente tranquilo e que não vai atrapalhar ninguém na hora da refeição. E eu acho que, assim, traz essa paz mesmo, né? Essa questão de você estar ali e estar mais tranquilo na hora da refeição. E a criança também está ali mais concentrada, né? Não é uma música que vai atrapalhar, né, este momento que você está com a família ou só com a criança, enfim. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Essas foram as dicas, um pouco do meu aprendizado que eu quis trazer para vocês nesse congresso tão lindo, e eu espero que tenha contribuído para vocês, com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, entrar em contato comigo, entender mais do meu trabalho ou ver algum vídeo que eu tenho, a minha página no Facebook é Vida que Floresce. E lá eu tenho vários vídeos, videoaulas sobre várias questões, todos relacionados com a música ou com o parto humanizado, né, que eu trabalho também. No Instagram também, eu sou a Michele, musicoterapeuta. Pode me seguir, pode me mandar perguntas, pode me mandar mensagem pelo Facebook também. Eu sempre olho, sempre respondo, estou super acessível. E para poder ajudar, auxiliar em alguma questão, ou se você quiser algum atendimento, um bate-papo, enfim, o que eu puder ajudar, tá bom?